Quando você vai analisar o lucro de uma empresa, e aqui eu estou falando não só da análise do preço sobre lucro, mas como qualquer análise que você for fazer, tem alguns efeitos que são chamados de efeitos não recorrentes, que você tem que expurgar desse lucro, caso contrário esse lucro vai estar distorcido. Esses efeitos não recorrentes são impactos, tanto positivos quanto negativos, no lucro de uma empresa, que não devem continuar ocorrendo nos próximos períodos. Então são impactos que não estão relacionados à operação dessa empresa. E aí você tem tanto exemplos de impactos positivos, por exemplo, a gente teve um caso recente agora no segundo trimestre de 2019 da Petrobras. A Petrobras ela tinha participação em uma transportadora de gás e ela vendeu acho que 90% dessa participação. E obviamente com esse ganho dessa venda ela obteve um lucro astronômico. E aí a primeira coisa que os jornais colocam na capa, na manchete é: Petrobras teve um lucro recorde. Só que uma coisa você tem que ter em mente: a Petrobras ela não é uma holding. A função dela não é participar, comprar e vender outras empresas. A Petrobras ela vende combustível. Então a Petrobras ela não vai vender uma empresa todo ano. Então quando você for analisar o lucro da Petrobras, você tem que expurgar o efeito dessa venda do lucro, para assim você conseguir saber qual que é o lucro normal da Petrobras sem esses efeitos não recorrentes. Então quem parou para analisar o lucro da Petrobras nesse segundo trimestre de 2019, tirando esse efeito recorrente, na verdade a Petrobras ela teve uma queda de 50% no lucro dela em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, tá vendo a diferença? Em uma notícia você tem o lucro recorde da Petrobras, mas por causa que ela teve essa venda de um efeito não recorrente. E isso também pode acontecer com efeitos negativos. Por exemplo, vamos supor aqui um exemplo aleatório, que a Grendene ela perdeu um processo trabalhista no valor de 500 milhões de reais. Então, o lucro da Grendene vai estar menor. Quando a empresa está com um lucro menor, normalmente o preço sobre lucro fica maior. E aí, quando você for analisar o lucro da Grendene, se você não se atentar a esse efeito não recorrente, você vai olhar, poxa, o preço do lucro dela está muito caro, está muito alto, a empresa está cara. Então ela não é uma empresa boa para se investir agora nesse momento. Só que na verdade, esse efeito não recorrente desse processo acabou reduzindo o lucro indevidamente da Grendene. Então você sempre tem que expurgar tanto o efeito positivo, tanto o efeito negativo do lucro das empresas, que assim você vai ter um cálculo do preço sobre o lucro adequado. Então, no meu livro, eu ensino passo a passo como é que você pode identificar cada um dos efeitos não recorrentes que tem no resultado de uma empresa. E ele também acompanha uma planilha para fazer o cálculo do lucro ajustado automaticamente para você. Então, se você quiser conhecer, baixa tanto o livro, tanto a planilha, vai estar o link aqui na descrição do vídeo.